Olá, tudo bem com vocês? Sou o Padre Amadeus Rocha. Neste vídeo eu vou contar um pouco da minha história vocacional. Espero que vocês gostem. Se você gostar, compartilhe, deixe seu like e se inscreva em nosso canal. A minha história vocacional é uma história muito interessante, porque eu surgi praticamente do nada. Deus chamou, Ele me viu lá e chamou sem ter tanto contato com a igreja, né? Eu tinha contato com a igreja doméstica, onde minha mãe me ensinava a rezar quase todos os dias de joelho, às 18 horas ou mais tarde da noite um pouquinho. Nas novenas de famílias, que na minha comunidade tinha umas 3. Eu sou o último de 11 irmãos, sou caçula, sou filho do seu Lindomar e da dona Raimunda, conhecida como Mundica, ambos em memória. Nasci num ambiente do campo, da roça. Nós não tínhamos acesso assim tão direto com a comunidade religiosa, porque tinha o povoado em que o padroeiro é o Divino Espírito Santo. Hoje a cidade de Ribeira do Piauí. Morava a 5 quilômetros do povoado. O padre vinha no povoado basicamente 1 a 2 vezes no ano, ou na festa de Pentecostes, ou então em julho, para celebrar a missa, onde fazia a desobriga. Deus tocou no meu coração de uma maneira muito exemplar, em que eu não tinha contato com o padre, não tinha contato com a comunidade religiosa, e, no entanto, foi se despertando em mim o desejo de ser padre, de modo que ele me chamou para servir. Ainda quando criança, começando os meus estudos, eu já tinha o desejo de ser padre. E ali eu brincava de ser padre com outros colegas. E comecei assim, levando a sério, já fazer celebrações em algumas comunidades, mesmo sem aquele roteiro da celebração, mas ali eu levava essa mensagem de esperança às pessoas. Já comecei a estudar com a idade de 7 anos. A Ribeira do Piauí, nesse tempo, era povoado de São João do Piauí, paróquia de São João Batista. Então tinha muita dificuldade dos padres irem até lá, pela distância e pela quantidade de comunidades que os padres atendiam naquela época, e era 1 ou 2 padres. Um dia a minha mãe me levou à missa. Quem estava celebrando era o padre Lorival, hoje padre vigário. Aquilo me encantou, e a minha mãe, terminado a missa, me levou até ele e disse: olha, esse menino quer ser padre. O padre Lorival me abençoou e disse: olha, que bom, então eu vou falar com o padre Solon, o pároco, quem sabe ele pode levá-lo para estudar lá até chegar os dias de ir para o seminário. Aí eu ainda tinha 12 anos, mais ou menos, na 3ª série, e eu fiquei muito empolgado com aquilo. Cheguei em casa empolgado, falei para os meus colegas, os vizinhos. Eu lembro que uma frase, eu brincando com os meus colegas, jogando bola, eu disse: vamos aproveitar e jogar bola, porque não sei até quando eu vou jogar bola, porque se eu for morar na casa do padre, não sei como é que lá. E eu achava que quem ia ser padre nunca podia jogar bola. E tinha uma professora, dona Alzeni, e ela percebeu esta vocação em mim. Já tinha seminarista do Espírito Santo, Luiz Lira, e o padre Leonísio, ambos padres, mas o padre Luiz deixou o ministério. E depois também já tinha Adão Lira e Dr. Joaquim, que hoje é advogado, os 4 irmãos, os 2 últimos morando em casa de padres, em Diceu Arco Verde e em Caracol. A minha professora chegou até os seminaristas e falou: olha, lá na minha comunidade, no Ingongo, tem um menino que quer ser padre. Como é que nós podemos fazer para ser padre? Eles mandaram um recado para mim e disse que queria conversar comigo, que eu fosse até a cidade. Eu fui de bicicleta para dormir e voltar no outro dia de manhã. Conversamos e uma das perguntas que o Luiz me fez foi esta: por que você quer ser padre? Mas eu também não sabia por que tinha sido chamado. Foi despertando dentro de mim, eu não tinha uma resposta também. Minha resposta foi vaga. E aí ele disse: pronto, pois você vai
ficar por aqui, estudar até a 4ª série e depois, quando for estudar a 5ª série, nós vamos procurar uma cidade, uma casa paroquial para você estudar e depois ir para o seminário. Fiquei muito feliz e daí em diante a gente tinha um contato muito próximo, né? E eles sempre tiveram esse cuidado por mim. Eu fui entendendo agora o que era a vocação, que era um chamado de Deus para a missão. E eles foram me introduzindo nessa caminhada. Já comecei a fazer catequese, eu ia para a cidade, ia a pé, 4, 5 quilômetros. As minhas catequistas me prepararam para a primeira Eucaristia, para a Crisma. Até hoje elas são atuantes na igreja, na comunidade. Depois disso, a dificuldade era os estudos, porque nesse tempo, no nosso povoado, só tinha até a 4ª série. Eu passei a estudar no povoado, que morava no interior. Depois, o povoado foi emancipado, né? Passou a ser cidade. E começou o ginásio Divino Espírito Santo. Só que eu já tinha feito a 3ª e a 4ª série. Eu tinha estudado vários anos, repetindo, não porque não passasse, mas porque não aprendia quase nada, pela qualidade do ensino que era, olha, do interior de São João do Piauí. Então as coisas chegavam muito precárias. Eu fiz a 3ª série e a 4ª já mais um pouco avançado, porque era no povoado, e eu fui da primeira turma do ginásio de Ribeira do Piauí. E aquilo me causava um orgulho de poder vestir uma farda, botar os livros debaixo do braço, que era tanto, se para mim era um orgulho carregar muitos livros, porque parecia que quem carregava muito livro era mais estudioso. Em 99, quando eu terminei a 6ª série, a minha irmã me chamou para estudar em Canto do Buriti. Teve mais ainda 2 oportunidades de estudo para mim. Uma em Itaueira, com os filhos de amigos, e outra em Oeiras, na casa do meu irmão, mas o meu irmão ele se transferiu para Brasília e ela me levou para estudar em Canto do Buriti. Tudo diferente, sem conhecer basicamente ninguém. Eu lembro que na escola, quando eu cheguei, não conhecia ninguém, a não ser uma amiga minha, filha de conterrâneos, era quem fez todo esse processo de ir comigo para a escola, porque eu não sabia onde era. A mãe dela também representava nas reuniões a minha mãe, porque a minha irmã ela trabalhava em outras cidades também. No ano 2000, o seminário menor, que era em Bom Jesus, os seminaristas da Diocese de São Raimundo iam para a Diocese de Bom Jesus. Dom Pedro, depois que chegou na Diocese, quis trazer o seminário menor para a Diocese. E como os mercedários era quem morava em São Raimundo, primeiro trouxe o seminário para Canto do Buriti. E eu já morava em Canto do Buriti. E em 2001 eu ingressei no seminário menor. Mas eu já tinha grande acesso no seminário menor, porque quando eu cheguei em Canto do Buriti, eu me inseri no grupo de jovens, na Pastoral da Juventude, depois no grupo de coroinhas e também ajudava na renovação carismática. Depois eu fui me inserindo cada vez mais na igreja, na comunidade, e Padre Cláudio era o pároco e reitor da época. Ele percebeu a vocação que eu tinha e eu sempre deixei transparecer que eu queria ser padre, e ele me acolheu já como seminarista, cuidou muito da minha vocação. E em 2003, o seminário mudou-se para São Raimundo Nonato, porque Dom Pedro já preparou espaço lá, o centro diocesano, para ser seminário. Em 2004, eu fui para Teresina, para o seminário maior, onde eu fiquei até 2010, cursando filosofia e teologia. Em 2010, eu retornei para São Raimundo Nonato. Em fevereiro de 2011, fui ordenado diácono por Dom Cândido, em memória, porque a diocese estava vacante e Dom Cândido era bispo emérito e foi quem me ordenou.
No dia 15 de julho foi a minha ordenação sacerdotal na minha cidade natal, Ribeira do Piauí. No seminário, como reitor do seminário menor, fiquei até 2012, no dia 15 de abril, quando fui para Coronel José Dias. Depois, passando por outras paróquias, mas o que eu quero dizer é que essa foi um pouco da minha história vocacional, de maneira em que tive apoio de muitas pessoas que rezaram por mim, das pessoas que se dedicaram a ser exemplo de vida para mim. Então, a vocação é um chamado de Deus e muitas vezes de maneira inexplicável, você mesmo não sabe explicar no momento. Só depois do contato com a oração, com a palavra de Deus, com os estudos, nós vamos compreender como Deus chama as pessoas. A minha admiração maior é como Deus chegou até mim para chamar. Eu não tinha prática de missa, eu não tinha prática de catequese, eu não tinha prática de encontro vocacional, nem ouvia falar. Depois que eu quis ser padre, foi que eu fui procurando a missa nos rádios, que era a raridade. Isso tem muito mais coisas que em outra oportunidade nós poderemos conversar sobre essas. Porque a vida do padre é uma vida extraordinária, digamos assim. Porque só quem conhece, quem vive, é quem realmente percebe como o chamado a ser padre é um mistério muito grande, de uma semente que é lançada, de uma semente que é regada para poder dar fruto. Porque o processo é um processo muito extenso, é um processo de uma longa caminhada que tem espinhos, tem pedras, tem altos e baixos, e que o vocacionado vai sempre percebendo que o seu foco deve estar em Cristo Jesus. Não adianta querer ser padre, ser missionário, se o seu foco está em outras coisas, a não ser servir a Cristo no seu ministério, na maior humildade possível que uma pessoa pode ter, porque senão se frustra. E você pode chegar até ser padre, mas um padre frustrado que não vai saber lidar com as situações diversas que ele vai enfrentar pela frente. Ser padre diocesano, principalmente, é, sobretudo, focar em Jesus, bom pastor, uma espiritualidade mais ardente que o padre diocesano pode ter, é focar em Jesus, bom pastor, como modelo e exemplo da nossa caminhada vocacional. Eu tive apoio, muito apoio da minha família e muito incentivo também, mas a minha família nunca fez intervenção na minha vida vocacional. Sempre me apoiou, me ajudou, o qual eu agradeço muito. Muitas outras pessoas foram canais de ligação da minha vocação comigo e com Deus. O padre precisa saber que ele é um vocacionado, chamado por Deus, e às vezes nem compreendemos, e às vezes se dá até desculpas. Assim como muitos querem seguir Jesus, mas não querem assumir as consequências do caminho. Senhor, deixa primeiro enterrar os meus mortos. Senhor, preciso despedir dos meus parentes. Senhor, eu não sei nem falar. Senhor, eu sou gago. Muitas pessoas têm sempre essas desculpas que têm. A coisa mais bela do sacerdócio é o sacrifício que possa oferecer. E às vezes o sacrifício da sua própria vida. E a vida do padre é uma vida sacrificial, é uma vida de sacrifício. Mas é um sacrifício agradável a Deus. Não é apenas um derramamento de sangue. Não é apenas uma lamentação. Um sacrifício que agrada a Deus. O sacrifício da humildade, de poder levar com Cristo toda a igreja dele. E todo o sofrimento que a igreja contém. Mas também toda a alegria que a igreja contém nela. Toda a esperança, toda a sabedoria. Essa é a parte que nós, padres, devemos buscar entender. É uma vida de desapego, mas não é uma vida de solidão, não é uma vida de sofrimento. Eu, por exemplo, tenho sempre a minha vida muito feliz no sentido de amizades e poder
participar da vida lúdica, no futebol, na brincadeira. Muitas coisas dessas nos ajudam a conhecer pessoas, a interagir com as pessoas, a viver com as pessoas e descarregar muitas vezes aquilo que pesa em nós como excesso dos nossos trabalhos, né? Isso nos ajuda imensamente. A oração e a Eucaristia são os sustentáculos da nossa fé e da nossa vida sacerdotal. A vida sacerdotal ela é bela, nós somos desapegados, né, de tudo aquilo que poderia ser diferente para nós. Porque a vocação matrimonial é uma vocação belíssima, muito bonita e necessária. Mas também quando você se torna uma pessoa casada, quando você não tem vocação, isso se torna um peso para você, um peso muito forte, e que é uma coisa que vai carregar para a vida inteira. Mesmo quando às vezes, infelizmente, separam, mas por conta daquele vínculo vai carregar muito tempo. Então é o meu conselho e um pouco da minha história vocacional, que é muito longa, aqui está apenas algumas coisas. Quem sabe mais na frente podemos fazer um vídeo com a história quase completa ou completa aqui. Mas eu peço a vocês que rezem por mim, rezem pelas vocações, para que seja semeada as sementes da vocação e que os trabalhadores da colheita sejam despertados para a colheita e todos possam servir a Deus no seu ministério, na sua vocação, mas que a vocação sacerdotal seja cada vez mais das nossas prioridades de oração, para que surjam muito mais vocações, para que a Igreja de Deus seja mais bem servida, que somente os padres podem levar a Cristo Eucarístico à mesa do altar, não no sentido de levar as pessoas, mas de fazê-lo tornar-se presente ali no altar, pela consagração. Esse ministério é o ministério de Cristo sacerdote, que o padre e o bispo faz. Meus amados e amadas, meus queridos e queridas, Deus Todo-Poderoso, Ele tem um projeto muito especial para cada um de nós. E quem diria, um menino que não conhecia nada de religião, mas a semente estava ali semeada através da oração da minha mãe, e ensinava a rezar de mãos postas, assim, para que Deus Todo-Poderoso nos ajude. E esta vocação, do meio do nada, onde não se ouvia falar de vocação, surgiu vocação. E Deus me conserva no meu ministério até aqui. Ele me ajudou até aqui e me ajudará para sempre. Muito obrigado a todos. Se vocês gostaram, se inscreva aí no nosso canal, deixa seu like, seus comentários, alguma pergunta e alguma sugestão para um vídeo posteriormente. Pergunte que a gente vai respondendo em outros vídeos. Deus nos abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.